Olá, hoje vamos falar um pouco sobre força magnética, dando continuidade ao assunto eletromagnetismo. Bom, se você tiver uma partícula carregada, você vai conseguir fazer com que ela interaja com o campo magnético. Pensa no exemplo daquele campo magnético ao redor da Terra, que serve como escudo para a gente. Se tem partículas carregadas que saem do Sol ou de outros lugares do universo, e ao chegarem aqui, ao invés de chegarem até nós, nos prejudicar, o que acontece é que ela deflete, né? Ela espirra ali nesse campo magnético ao redor, o que faz com que ela não entre, mas que ela se desvie, né. Então, isso é uma interação que você tem de uma coisa que é o campo magnético com a partícula que é eletricamente carregada, tem uma carga positiva ou negativa, tá. Veja aqui nessas imagens que se você tiver uma coisa com campo magnético, como você está vendo aqui, ó, para cima, todo o campo magnético em verdinho ali está para cima, se uma partícula carregada como essa bolinha vermelha que é positiva, ela entra nessa região, tem alguma velocidade, é claro, ela entra e começa a girar ali, tá vendo? Porque há uma interação entre a carga e esse campo, o que faz que apareça uma força magnética. E essa força magnética faz com que ela mude sua trajetória. E por isso que ela começa a fazer esse giro, esse giro, esse giro, como você está vendo agora. Consegue ver? Ela está fazendo isso porque ela está sofrendo um desvio. Ela deveria seguir seu caminho, sei lá para onde, mas como ela está desviando, ela vai girando, girando e girando. Isso é trabalho da força magnética. Veja aqui na segunda animação que também é por aí, ó. Tem uma região B, campo magnético, onde esse campo, o que significa ponto? Você já aprendeu. Ponto significa sai do plano, ou seja, está saindo da tela para nossa cabeça, saindo da tela para nosso rosto. Então, é uma coisa, como uma flecha, né, que está vindo na nossa direção e sentido, como se tivesse a ponta da flecha chegando até a gente, como se nós fôssemos atingidos pela flecha. Então, você tem um campo que está vindo na nossa direção e sentido. Você percebe que quando a partícula carregada Q, é essa daqui, que ela entra nessa região, ela tem uma certa velocidade, mas a força magnética vai fazendo com que ela desvie. Ela não vai fazer uma trajetória reta. Ela deveria fazer uma trajetória reta, certo? Mas o que acontece, ó, ela vai desviando, desviando, desviando e vai subindo. Ou seja, trabalho da força magnética, porque a partícula é carregada, tem uma carga Q qualquer, e existe um campo vindo aqui no nosso sentido. A interação dessas coisas faz com que apareça essa força. Lembra que você aprendeu a regra da mão direita, né? Que você tem um fio, se você pegar o seu dedão, ele quer dizer o sentido da corrente elétrica I. Se você pegar o resto dos dedos e girar o punho, queria dizer o quê? Que é o sentido do campo magnético girando ao redor do fio. Só que agora vamos ter a regra da mão esquerda. Então, super importante aqui, não confundir a mão direita com a mão esquerda, senão você vai trocar. Agora a regra da mão esquerda, tá? Na regra da mão esquerda, a sua mão vai ficar parecida com a mão do desenho. Observe que a mão do desenho está fazendo o quê? Ela está colocando o indicador para frente, que é o B, o campo magnético. O dedo médio fazendo mais ou menos ali uns 90 graus com esse B, com esse campo, que vai ser a velocidade. Então você vai ter campo e velocidade. Vai formar ali quase 90 graus. Ter uma ideia, tá? O resultado do produto desses dois, a gente chama de produto vetorial, mas não se preocupe com isso. O resultado desses dois, campo com velocidade, vai te dar o seu dedão. E o seu dedão vai ser a força. Então você não pode fazer uma coisa toda desconjuntada. Você não pode colocar o indicador para um lugar e o dedo médio para um lugar qualquer. Não, não é aleatório. É o indicador apontando e a velocidade, que é o dedo médio, aqui para dentro, fazendo mais ou menos 90 graus, não é o contrário, tá? E o resultado disso é que vai te dar o quê? A força magnética. Se você olhar, vai mais ou menos ficar cada um com 90 graus em relação aos outros. Ó. O que vai acontecer? Imagina que você tem um ímã aqui norte e outro aqui sul, tá? E você tem que o campo magnético vai do norte em direção ao sul. É por isso que você vai ver o campo fazendo o quê? Uma setinha para a direita, porque toda essa região é um campo que vai para a direita. A interação desse campo com essa partícula aqui, ó, positiva carregada, vai te gerar o quê? Uma força. Mas lembra, a partícula tem velocidade. Então,
O V está para cá. Então, essa partícula com velocidade, quando ela sofre a ação do campo, por ela ser carregada, o que vai ter? Regra da mão esquerda. Campo, velocidade, vai te dar força para onde? Para cima, tá? Então você vai ter aqui a força magnética Fm para cima, parecido com a imagem daqui. Campo com velocidade dá força. Nem sempre vai ser assim, tem um motivo, claro. Repara que isso acontece quando a carga Q é maior do que zero, quando a carga elétrica é positiva, tá? Então você vai ter campo com velocidade, vai ter um ângulo entre eles, esse ângulo é o θ, depois a gente fala sobre isso, e isso vai dar força magnética para cima. Porém, se a carga elétrica for menor do que zero, se for, por exemplo, um elétron que tem carga negativa, ou seja, Q menor do que zero, ao invés de fazer isso, o que você vai ter é que essa força ela vai estar para baixo, tá? Então é só isso que vai mudar. No caso de partículas positivas, o que você vai ter? Regra da mão esquerda normal, força magnética para cima. E com partículas negativas, você vai ter que a força magnética está para baixo. É isso que vai mudar, tá? Veja que na animação você tem uma partícula elétrica negativa, um elétron. Ela vai entrar ali com velocidade, certo? Repara que você vai ter um momento em que está dizendo X ou cruz. Mas aqui quer dizer o quê? Que entra. Outro momento você vai ter ponto. Quer dizer que sai do plano. Então, quando tiver ali a cruz ou o X, quer dizer que você vai ter um campo B, está dizendo aqui, ó, B, que ele está entrando ali no plano, certo? E quando ele está entrando no plano, você vai ver como é que ele se comporta. Essa partícula negativa, o que ela vai fazer, ó? Olha lá, ela vai se desviar, 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 desviar. Você vai perceber que o desvio é maior quando o campo é maior. Repara que quando o campo está pequeno, ó, desvia pouco. Conforme vai aumentando o campo, ó, vai desviando mais. Desvia pouco. Conforme vai aumentando o campo, vai desviando mais e mais e mais e mais. Ele consegue trazendo mais para cá muito mais fácil. Se você trocar o campo que entra por um campo que sai, ponto, ou seja, um campo que sai, que é ponto, que vem no nosso sentido, você vai perceber que a mesma partícula, ao invés de ela se desviar aqui para baixo, como a gente viu, ela vai se desviar para cima, ó. Vai perceber que ela vai fazer isso. E conforme for crescendo esse campo, ó como é que ela vai desviando mais e mais e mais. Então, é o contrário. Tá? Então, se você tem um campo que entra ou que sai, que vai para a direita ou para a esquerda, você vai inverter a coisa. Então, a partícula vai ser puxada de uma forma diferente. A força magnética vai atuar de um jeito diferente. Tá? É claro, se você não tiver campo nenhum, o que a partícula vai fazer? Nada. Ela simplesmente vai continuar com a sua velocidade para onde? Aqui em linha reta. Tá? Então, a força magnética depende de 4 coisas super importantes. Primeiro, carga elétrica. Aqui, quanto maior for essa carga, quer dizer que maior vai ser essa força. Ela tem muito a ver com o valor dessa carga. Vai aumentar essa intensidade dessa interação. Outra coisa importante, a velocidade. Quanto mais rápido, maior vai ser esse desvio também. Outra coisa importante, como a gente viu agora, o campo. Quanto maior, mais intenso for esse campo magnético, mais vai se desviar também, como você viu na animação. Outra coisa importante é o ângulo θ entre a velocidade e o campo magnético. Você vê que você tem ali sempre o B e o V. Entre B e V, o que você vai ter? Um ângulo θ. Se esse ângulo for muito pequenininho, você vai acabar tendo uma força magnética pequena. Se esse ângulo aumentar, B, aumenta um pouco aqui, ó, já cresceu, θ é maior, você vai tender a ter o que aqui? Uma força magnética um pouco maior. Porém, se esse ângulo chegar no seu valor máximo para o seno, que é de 90 graus, faz noventinha aqui esse ângulo, ó, o que você vai ter é que essa força magnética vai ter o seu valor máximo. Isso acontece por causa do seno. Tá? Então, ó, o que é importante na força magnética? Carga Q. Ora, está aqui. Velocidade V. Também está aqui. A intensidade do campo magnético B. Aqui.
E por último, o que é importante é que entre V e B tem um ângulo θ. Se esse ângulo for próximo de zero, o que vai acontecer quando é zero? Zero é zero. Se você tiver aqui B e V com esse ângulo aqui sendo 0 grau, o que você vai ter é zero, porque o seno de zero é zero. Não existe força magnética nesse contexto. Para existir força magnética, você tem que ter algum ângulo ali existindo, como nas imagens que estão aqui embaixo. Logo, qual vai ser o valor melhor, máximo? É quando o seno for de 90 graus, como está aqui, ó. Aí você vai ter a força magnética sendo o máximo, tá? Então tem que prestar atenção no seno de θ. Nada demais, vai ser dado para você ou vai ser um valor muito óbvio, tá? Vamos ver um exemplo aqui de um cálculo desse, que não tem nada demais, ó. Uma região com campo magnético uniforme B igual a 0,1. Há uma partícula com carga elétrica Q igual a 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E a velocidade dessa partícula é V igual a 6 vezes 10 a terceira metro por segundo. E entre eles formam um ângulo de 90 graus. Θ igual a 90. Se θ igual a 90, o seno é igual a 1. Então é o caso mais fácil. Tá? Qual é a força magnética Fm? Primeira coisa que também que te interessa. Vamos olhar para a figura que está aqui e vamos tentar entender. Regra da mão esquerda nessa figura, como é que você faria? Bom, está dizendo que o campo está entrando. O campo é X, o campo está entrando. Então, o seu dedo indicador tem que entrar na tela, tá? Tem que entrar no papel. Então, você vai apontar o dedo indicador para o papel ou para a tela. Depois você vai pegar o seu dedo médio, vai fazer o quê? Vai simbolizar pela velocidade. Então, ó, se aqui está apontando para a tela, esse dedo que é o dedo médio é velocidade. Então, campo e velocidade. Vai dar o quê? Vai dar força. Para onde é que vai estar a força? Vai estar para cima. Tá? Então, campo com velocidade, desse jeito como está ali, ó, campo entrando que é x. Velocidade para a direita vai dar o quê? Uma força para cima. Então, é garantido de que aqui, como a partícula é positiva, a gente vai ter que a força magnética estará para cima. Ok? Como é que a gente calcula? Força magnética é igual a Q de carga, V de velocidade, B do campo magnético e o seno de θ, que é o seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Força magnética é igual a carga. Fala que a carga é 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Vezes a velocidade, que diz ali que é 6 vezes 10 a terceira metros por segundo. Vezes o campo B. O campo B fala que é 0,1 Tesla vezes o seno de 90 graus. Seno de 90 dá 1. Então esse valor aqui morre na conta. Umzinho multiplicando todo mundo serve para nada. Como você tem, ó, número, 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 você não pode misturar com a base 10. Porque aqui você tem base e aqui você tem base. Não mistura as coisas. Então primeiro a gente vai começar fazendo o quê? Número, multiplicação. Só tem multiplicação aí. 3 vezes 6 dá 18. Vezes 0,1 é como dividir por 10. 18 dividido por 10 vai dar o quê? 1,8. Repete a base. O que você faz com os expoentes quando você tem base 10? Se estiver multiplicando, você soma expoentes. Tá? Então, ó, vai ter um menos 6, que soma com 3. E menos 6 mais 3 prevalece o sinal do maior número que é negativo. Vai dar menos 3. Então, aqui com certeza vai ser menos 3. Força na física, não importa onde seja. É sempre homenagem a Isaac Newton. Então, vai ser, ó, N de Newton. Então, você vai ter que a força magnética nessa situação é 1,8 vezes 10 a menos 3 Newton. Tá? Vamos a mais um exemplo. Uma partícula de carga Q igual a 2 vezes 10 a menos 8 Coulomb, com velocidade V, 4 vezes 10 a sexta metro por segundo. Importante, palavra perpendicular ou ortogonal.
Palavras como essas querem dizer que temos duas coisas que fazem 90 graus entre si. Então, fazendo 90 graus é o caso mais simples, é quando o seno de 90 graus é igual a 1. Tá? Tem um campo magnético de 3 Tesla. Pergunta, quanto vale a força magnética? Então, ó, força magnética é igual a QVB seno de θ. Força magnética é igual a Q, 2 vezes 10 menos 8, vezes V, 4 vezes 10 a sexta, vezes campo 3 vezes seno de 90 graus. A gente sabe que o seno de 90 vai dar 1, morreu. Temos aqui o número 2, 4 e 3, e duas bases 10. Então, primeiro, ó, força magnética é igual a 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Repete a base e soma quem? Os expoentes. Se um expoente é menos 8 e o outro é mais 6, quanto que vai dar? Vai dar menos 2. Então a gente vai ter que ali em cima vai ficar menos 2 newton. Tá? Então você vai ter aqui que a sua força magnética vai ser 24 vezes 10 a menos 2 newton. Ou, se você tiver experiência, o que você vai fazer? Você vai perder uma casa aqui na esquerda, vai diminuir de 24 para 2,4, como se estivesse dividindo por 10, só que você vai chegar no expoente e vai fazer o quê? Se eu perdi uma casa, do lado esquerdo, do lado direito, onde tem o expoente, eu vou ter que somar uma casa. E aí vai ficar menos 2 mais 1, vai dar menos 1. Isso vai dar vezes 10 a menos 1 newton. Tá? Uma possibilidade numa prova é nem estar assim, mas na verdade tá. Como eu sei que esse cara aqui é a mesma coisa que dividir por 10, na verdade você vai ter que 2,4 passa a ser 0,24. Então você tem que estudar esse tipo de coisa na matemática. Tá? Às vezes é questão de múltipla escolha e você fica ali com uma resposta que não é exatamente o que você achou, mas uma coisa diferente. Tá? Vamos ver um exemplo aqui também que vai te ajudar um pouquinho a te ilustrar. Se você tivesse que o campo aqui, ó, B, estivesse saindo da tela e que, por exemplo, você tem ali que a sua velocidade está para baixo, vamos fazer 90 graus entre si, para onde estaria a força magnética? Sempre que você tiver o campo saindo é mais chato de fazer, porque o seu dedo indicador é muito mais fácil quando está apontando para a tela, quando está apontando para o papel. Se estiver saindo, como está ali, o campo B, ó, você vai ter que apontar o dedo indicador para você. Tá? Então, está saindo da tela, está saindo da tela em minha direção e sentido. Então, o dedo tem que apontar para mim. E você não pode vacilar, e quando você pegar a velocidade ali que está para baixo, o seu dedo médio vai ter que vir para baixo. Então, tem uma certa dificuldade no movimento aqui entre você apontar isso para você, que é o dedo indicador, que é o campo, velocidade para baixo, é meio chato de fazer. A gente descobre aqui que nesse contexto, a força vai ter que estar para a esquerda. Então, se o campo aponta para mim e a velocidade está para baixo, a força vai ter que estar para a esquerda. Então, aqui a gente vai ter uma situação em que a força estaria para a esquerda. Então, fica muito atento com essa situação, para onde o campo está indo, para onde a velocidade está indo, para você não perder aqui, ó, a relação entre os dedos. Não pode ser uma coisa toda errada, tem que ser uma coisa firme. Bom, força magnética agora num fio retilíneo. Até agora você viu uma carga solta. Você pode jogar uma carga elétrica em algum lugar, positiva ou negativa, e ela vai se mover por aí. Quando a carga está em um fio, ela não pode se mover de uma forma muito aleatória, porque o fio tem um certo caminho para você conseguir fazer a corrente elétrica fluir. Então agora a gente não fala bem de carga elétrica, mas a gente fala de corrente elétrica, porque é uma coisa que vai fluir num fio, tá?
vai ter movimento, vai ser uma coisa mais controlada também. Então você repara que a regra, cara, não muda nem um pouquinho, é a mesma regra da mão esquerda, tá? Então você olha aqui a imagem da mão para você ver campo e velocidade. Só que você não vai ter mais velocidade, porque você vai trocar o conceito de velocidade por outra coisa, que é justamente a corrente elétrica. Você lembra a corrente elétrica? É uma coisa que tem movimento. A corrente elétrica, ela é a carga em relação ao tempo. É quanto de carga passa em relação ao tempo. Lembra que a velocidade, ela é o quê? Delta S sobre delta T. Você vê que é uma coisa parecida. É uma coisa que tem a ver com movimento, alguma coisa está passando em relação ao tempo, está fluindo ali no tempo. Então você vai trocar ali o conceito da velocidade, carga, por um conceito de corrente. Então repara que você vai continuar tendo B, que é o indicador, ao invés da velocidade, você vai ter a corrente elétrica, que vai ser o I, que vai ser o dedo médio, e o resultado do produto das duas vai te dar a força magnética, que aqui vai estar para cima. Então você vê que não mudou nada. Olha na imagem de baixo. Você vai ter uma situação que você vai ter o campo do norte para o sul, indo para onde? Indo para a direita aqui. Você vai ter um fio, que tem um certo comprimento aqui, ó, laranja. Nesse fio, a corrente está vindo para onde? Está vindo para cá. Então, campo com a corrente vai te dar a força, que aqui nessa imagem está para cima. Cara, não mudou nada, a análise é igualzinha, tá? Você vai trocar a letra, só isso. Então, repara que não vai mudar quase nada. Campo para a direita, B. Ao invés da velocidade, vai ser a corrente. Ela está fluindo ali no fio. E isso vai te dar a força. O que, que você tem de novo ali? É que um fio pode ser pequeno ou pode ser grande. O comprimento do fio interessa. O quanto ele vai estar andando ali, essa corrente elétrica, interessa. Então você passa a considerar o L. Você passa a considerar o comprimento L do fio. Tá? Isso vai te interessar. Então, o que, que a gente usava antes? Isso aqui. QVB sendo θ. Mas a gente não vai falar mais de carga Q nem de velocidade. A gente vai trocar essas coisas. Como é que isso pode ser feito? Bom, o que é uma carga elétrica? Se a corrente é igual a carga dividido pelo tempo, eu posso dizer então que a carga, se eu pegar aqui o tempo e passar para o outro lado, passa multiplicando a corrente. Então vai ficar I vezes delta T. O que é uma distância? Lembra da velocidade? Como é que é isso lá atrás quando você aprende? É delta S sobre delta T. Mas não fica legal escrever delta S. Por quê? Porque eu já sei quanto vale o comprimento. Quanto que você tem de comprimento do fio? É o L. Esse é o tamanho do fio. Então é o espaço percorrido que foi o L pela corrente elétrica sobre o tempo. Então, a partir dessas duas informações, o que eu posso fazer? Substituir. Eu vou ter que o Fm é igual a... No lugar de Q, eu vou colocar o quê? I vezes delta T. Ó, no lugar de Q é igual a I vezes delta T. Beleza. No lugar de V, eu sei que V vale o quê? L dividido por delta T. Então, ó, L dividido por delta T. Vezes B, que continua, e continua também vezes seno θ. A gente fez substituições. Se você perceber, ó, tempo corta com tempo. Então você vai ter que o Fm vai ser I vezes L vezes B vezes seno de θ. Então veja que você trocou a velocidade, a carga, pelo comprimento e a corrente. Então você sai disso daqui e vai para uma outra coisa que está aqui. ILB, se trocar de lugar as letras, vai ficar BLI seno θ. Então, no contexto de fio, você vai usar o que está aqui embaixo. No contexto de carga, você vai usar o que está aqui em cima. Mas, assim, essencialmente é a mesma coisa. Tá? Você vai perceber isso no exemplo. Ó. Exemplo. Uma região tem um campo magnético B igual a 3 Tesla, onde foi colocado um fio de comprimento L igual a 0,12 metro. Passa uma corrente elétrica aí de 50 amperes. Então, aqui, corrente elétrica, não carga. Qual é a força magnética Fm que atua nesse fio? E usando a regra da mão esquerda, para onde aponta essa força? Então, vamos lá.
Para onde está apontando o campo magnético? Para a direita. Então você vai fazer a regra da mão esquerda. Você vai pegar o seu dedo indicador e vai apontar para a direita, como mostra ali a imagem. Para onde é que está a corrente elétrica no fio? Está para baixo. Então isso quer dizer que você vai pegar o seu dedo médio, vai botar na direção da corrente. Então, ó, indicador é o campo, está para a direita. O dedo médio vai estar para onde? Para baixo. Desse jeito, para onde é que vai estar apontando o dedão, que é a força? Ele vai estar apontando para mim. Campo para a direita, corrente para baixo, a força magnética, meu dedão, está apontando para mim mesmo. Quando uma coisa sai do plano e aponta para mim, ou, no caso, sai do plano e aponta para você, o que você vai ter vai estar saindo do plano. Isso quer dizer que a força magnética, ela vai ser ponto. Lembra? Ponto é sair do plano. Ponto é sair vindo na direção dos meus olhos. Tá? Então a gente já descobriu. Ali, força magnética vai ser ponto, saindo do plano. Então, agora fazendo o cálculo, não vamos usar QVB seno θ. Agora a gente vai usar B vezes I vezes L seno de θ. Agora tem corrente elétrica. Então a força magnética vai ser B, 3 Tesla. I, corrente elétrica, 50 amperes. L é o comprimento do fio, 0,12 vezes seno. Como você está vendo aqui, ó, isso significa que são 90 graus. Mas 90 graus entre quem e quem? Entre essa corrente elétrica que está descendo e esse campo magnético que está indo para a direita. Tem 90 graus entre eles, então é o seno exatamente de 90, velho conhecido nosso. E aqui a gente já sabe de cara que o seno de 90 vai dar 1. Mas e se não for seno de 90? Se for seno de qualquer outra coisa, 30, 45, 60... Bom, se for o valor da tabela que você já conhece, do 30, 45, 60, você consegue fazer. Se for um valor qualquer, de 38, de 57, aí não tem como saber de cabeça. Vai ser dado para você qual é o valor, 0, alguma coisa. Aí é só você multiplicar. Então não precisa esquentar a cabeça com o valor de seno, tá? Bom, a gente vai ter aqui 3 vezes 50 vezes 0,12. Como você pode fazer isso? Vou dar uma dica, tá? Para evitar valor com vírgula ali e tal. Se você cortar esse zero com esse zero, isso não tem nenhum problema. Ao fazer isso, quem toma o lugar desse zero é o 1. Tá? Ele toma o lugar desse zero. Então é como se fosse 5, morreu o zero aqui, é 5 vezes 1,2. Então aqui é como se fosse 5 vezes. Como o zero daqui morreu também, 1,2. 5 vezes 1,2 vai dar 6. Então, muito cuidado com a matemática. Faça como você achar melhor. Tá? Mas aprenda jeitos mais fáceis de fazer também para você, mais simples, mais rápidos. E 3 vezes 6 dá 18, como é uma força, Newton. Então você repara que a matéria aqui também continua complicadinha, como na parte do campo magnético. Tá? Então você dá uma estudada, reveja tudo, faça tudo novamente ali para treinar um pouquinho. Tá? Então, um abraço, até a próxima.